Português em Foco com a professora Andréa. Eu sou a professora Andréa, sou professora da Escola Municipal Maria Eloy Leite, lá no município de Logradouro. E esse canal ele foi criado com o objetivo de facilitar o acesso dos alunos às nossas aulas de língua portuguesa. Muitas vezes eles não têm condição de assistir às aulas online e deixando os vídeos aqui, eu sei que eu vou ajudá-los muito mais, né, nesse sentido. Esse canal foi criado agora, nessa época de pandemia, para sanar essa dificuldade, tentar solucionar ou minimizar essa dificuldade dos meninos. E quem quiser, fique à vontade para assistir às aulas, para compartilhá-las, né, e tirar suas dúvidas, ok? Eu postarei sempre de acordo com as aulas que eu for dando aos alunos. No entanto, outras aulas também serão postadas aqui. A gente falando anteriormente, a primeira aula de hoje ela traz uma revisão sobre os termos essenciais de uma oração, que nós já vimos que são o sujeito e o predicado. Antes de mais nada, é bom que nós entendamos que nós vamos dar o nome de período à frase que é organizada, ou que está organizada em oração ou em orações. Por que eu estou dizendo em oração ou em orações? Porque nós temos dois tipos de período. Nós temos o período simples, que é constituído de uma única oração, e nós temos o período composto, que é aquele período constituído por mais de uma oração. Então, lembrando sempre que a oração, gente, é aquela frase que está organizada em torno de um verbo. É isso que nós vamos ver aqui no próximo slide. Frase é uma unidade de texto que, situada numa comunicação, é capaz de transmitir um pensamento completo. Veja que eu tenho frases que são constituídas por uma única palavra, porque dentro daquela situação de comunicação, dentro daquele contexto, ela é capaz de transmitir um pensamento completo. Isso é frase. Toda frase pode ser chamada de oração? Não. Toda oração é sim uma frase, mas nem toda frase pode ser chamada de oração, porque para que uma frase possa ser chamada de oração, é preciso que que essa frase esteja organizada em torno de um verbo. Então, eu preciso de um verbo para ter uma oração. E quando eu tenho uma oração, eu vou formar o período. Então, só lembrando que uma coisa está interligada à outra. Então, vamos nessa linha de pensamento. A frase é uma unidade de texto capaz de, dentro de uma situação de comunicação, transmitir um pensamento completo. Se nessa frase eu encontro o verbo, eu também posso chamá-la de oração. Essa oração, essa frase que contém verbo, ela vai formar o que a gente chama de período. Há dois tipos de período, o simples e o composto. Repetindo, o simples é quando a gente tem uma única oração. E quando, Andréa, eu vou ter uma única oração? Quando eu tiver apenas um único verbo. Quando eu vou ter o período composto? Quando eu tenho mais de uma oração dentro do período. Como é que eu vou saber que eu tenho mais de uma oração? Eu vou olhar para a quantidade de verbos ou locuções verbais que eu tenho dentro desse período. Se eu tenho um verbo ou uma locução verbal, eu vou ter uma única oração e esse período é simples. Se eu tenho mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, aí eu vou ter mais de uma oração e esse período vai ser composto. Fácil. Então, vamos lá, continuando. Toda oração, toda frase que contém verbo, ela vai ter termos que são essenciais, que são o sujeito e o predicado. Então, o sujeito é o ser de quem a gente fala, tá? Ele é um termo da oração que vai concordar com o verbo, que está lá, né, na sua constituição, está lá dentro do seu predicado. E esse sujeito, ele pode apresentar como núcleo, como palavra principal dentro dele, um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada.
que é que é uma palavra substantivada? É uma palavra que a gente transformou, que a gente está usando como substantivo. Geralmente, quando a gente usa um artigo antes de uma palavra que não é substantivo, a gente acaba substantivando a palavra, né? Transformando-a em substantivo. Mas, enfim, lembrem-se, para você identificar o sujeito, quando você sabe, né, que tipo de núcleos ele pode ter, fica bem mais fácil de você identificá-lo. Então, o sujeito é o ser de quem você fala na oração, ele vai concordar com o verbo e o seu núcleo, a sua palavra principal, ela sempre se apresenta como substantivo, pronome ou palavra substantivada. Embora não seja o nosso foco nesse momento, é tudo aquilo que a gente fala a respeito do sujeito. Então, geralmente, quando você retira o sujeito de uma oração, o que sobra é predicado. Vamos lá. Quando eu digo assim, Maria foi à feira. Quem foi à feira? Maria. É de Maria que nós estamos falando. Maria é o meu sujeito, é o sujeito dessa oração. Foi à feira, é tudo aquilo que eu estou dizendo a respeito de Maria. Então, foi à feira é o meu predicado, tá? O predicado é um termo da oração que vai sempre apresentar um verbo. Se não tiver verbo, não tem predicado, não tem oração. É bom que a gente lembre disso, né? O verbo é o cara nesse sentido aí. E o predicado ele vai estar sempre em concordância com o sujeito, até por causa do verbo que ele contém. Lembra que o sujeito concorda com o verbo, né? Então, o predicado ele vai concordar com o sujeito, até por causa do verbo, né? Da concordância entre o sujeito e o verbo, que compõe o predicado. E aí chegou a hora da gente falar da classificação dos sujeitos. Olha só. Quando a oração ela tem sujeito, ou seja, quando o sujeito está lá, ou ele é identificado na oração, né, quando a oração tem um sujeito, a gente pode classificar o sujeito da oração, ele vai se subdividir em simples, composto, oculto, que também a gente pode chamar de desinencial, ou indeterminado. Tá? Há também as orações sem sujeitos ou sujeito inexistente, mas isso é outro departamento. Quando a oração tem sujeito, a gente pode classificá-lo como simples, composto, oculto ou indeterminado. Lembre-se que esse oculto ele é também chamado de desinencial, mas é o sujeito oculto, tá? Apresenta um único núcleo, o sujeito é chamado de simples. Quando ele apresenta mais de um núcleo, ele é chamado de composto. Então, se eu digo, meus amigos estão estudando. Quem nós estamos falando? Dos meus amigos, certo? Entre meus amigos é o sujeito, mas dentro desse sujeito, meus amigos, lembra do que a gente falou anteriormente. Quem é que pode ser núcleo dentro do sujeito? Quem é a palavra principal dentro do sujeito? Você vai ter lá, né, a palavra substantivada, você vai ter o pronome, você vai ter o substantivo. Então, amigos, aí, né? Amigos é o núcleo desse sujeito. Eu só tenho um único núcleo. Não importa se ele está no plural. É um único núcleo, é uma única palavra que é núcleo. Então, esse sujeito vai ser simples. Se eu dissesse, eu e meus amigos estamos estudando, aí eu já não estaria falando só dos meus amigos, eu estaria falando de mim e dos meus amigos. Eu e meus amigos seria o sujeito e o núcleo seria eu e amigos. Então, se eu vou ter dois núcleos, nesse exemplo, eu tenho que dizer que esse sujeito é composto. Continuemos. O sujeito, ele pode ser representado por substantivo, pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal
pronome demonstrativo, pronome relativo, interrogativo, indefinido, numeral ou palavra ou expressão substantivada. Aí eu estou mais assim, dando maiores detalhes daquilo que a gente já falou, né? Aqui eu trago alguns exemplos. Eu e ele passeávamos. Veja que o sujeito é eu e ele. São dois pronomes retos aí. Os núcleos são dois pronomes retos. Eu, ele. Isso é complicado. O sujeito aí é isso e é representado por um pronome demonstrativo. Todos fizeram a tarefa. Todos é o meu sujeito. E todos é representado, né? Esse sujeito é representado por um pronome indefinido. Pode não aparecer na oração, mas ser facilmente identificado pela desinência, pela terminação do verbo. Quando você diz, estou feliz por vocês, quem está feliz? Eu. O eu não aparece na oração, mas a gente sabe que é o eu porque estou conjugado aí na primeira, ou está flexionado na primeira pessoa do singular. Então, quando o sujeito não aparece na oração, mas você sabe quem ele é por causa da terminação do verbo, ou por causa da flexão verbal aí, de como o verbo está flexionado, a gente vai dizer que esse sujeito é oculto ou desinencial. Quando você fala assim, saímos tarde, quem saiu tarde? Nós. Esse nós está escrito na oração? Ele aparece na oração? Não, ele está implícito. Ele está oculto mesmo, escondido. Então, esse sujeito, ele é classificado como oculto ou desinencial. Ele vai ter núcleo, André? Não, porque ele não aparece na oração, então ele não tem núcleo, né? Mas ele está implícito e é assim que a gente vai classificá-lo. Um outro sujeito, que é o sujeito indeterminado, é aquele que não é nomeado na oração, ou por não se querer nomeá-lo, ou por se desconhecer realmente quem pratica a oração. A gente sabe que ele existe, só não sabe quem é. É a história daquele sujeito da conversa de fuxico, sabe? De fofoca. Disseram, contaram, falaram, sabe? Esse é o sujeito indeterminado. A gente sabe que a ação foi feita, só não sabe por quem. A indeterminação do sujeito, ela se dá por dois procedimentos. A gente pode colocar o verbo, né? Ou o seu auxiliar, caso a gente esteja falando de uma locução verbal. Lembrando que uma locução verbal, falando bem a grosso modo, para vocês entenderem, até porque esse vídeo é em nível fundamental, gente, nós temos aí dois verbos unidos, coladinhos, né? E, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, colocando-se o verbo, né? Ou o seu auxiliar, se houver locução verbal, na terceira pessoa do plural, né? Sem referência a seres determinados. É a história do que eu falei, né? Falaram, contaram, disseram, levaram minha bolsa. Quem levou? Eu sei que a bolsa alguém levou, mas não sei quem foi. Então, esse levaram, né? O verbo está na terceira pessoa do plural. E eu não sei ao certo quem praticou essa ação, então eu vou dizer que esse sujeito é indeterminado. Também há uma outra forma da gente classificar um sujeito como indeterminado, empregando-se a partícula se junto à terceira pessoa do singular dos verbos, quer sejam intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação. Essa classificação verbal, né, transitivo, intransitivo, de ligação, a gente vai deixar para uma outra etapa, né, para um outro vídeo, uma outra aula, mas quando você percebe que a partícula se está acompanhada de um verbo que está na terceira pessoa do singular, quer seja um verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, transitivo indireto, que é aquele que precisa de complemento, mas com auxílio da preposição, ou verbo de ligação, que é aquele que não indicação, você vai ter também uma situação em que você pode classificar o sujeito como indeterminado. E aí você tem alguns exemplos. Vive-se bem aqui, precisa-se de motorista com prática, era-se jovem naquela época.
Por fim, a gente vai falar da oração sem sujeito. A gente vai relembrar a oração sem sujeito. São orações construídas com verbos impessoais na terceira pessoa do singular. Então, geralmente a gente tem o verbo haver com sentido de existir, acontecer, realizar-se, decorrer. Aí temos alguns exemplos. Há plantas venenosas, deve haver leis mais sábias, né? Passar, ser, estar com sentido de tempo, é, faz 2 horas, né? São 12 horas. Aí, faz 2 anos que eu me formei, estava calor. Indicativo de datas, né? Os verbos que indicam fenômenos naturais, ventava muito durante a noite, nevou no sul do país, choveu durante todo o verão. A gente precisa entender. Há verbos que são usados no sentido figurado, como esse exemplo aí. Quando eu digo choveram cartas para você, gente, não vai chover de verdade cartas, né? Se chover cartas é o sentido figurado. Então aí o sujeito é cartas. Embora a ordem esteja invertida, o sujeito não vem no início da oração, mas o sujeito existe, o sujeito é cartas. O sinal é um sujeito simples, né? Porque só tem um núcleo. E é isso. Caso você tenha gostado, aí você curte, aí você compartilha, você assiste 1000 vezes se quiser, tá certo?